Isaías capítulo 38. Isaías 38. O tema dessa mensagem é: põe em ordem a tua casa. Isaías 38, versículo 1. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Até aqui. Papai, mais uma vez, oramos a ti, Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo fale através da minha boca. Que não saia, Senhor, da minha boca nenhuma palavra conforme a minha vontade ou a minha carne, mas que a tua vontade prevaleça sobre tudo, e que a tua mensagem possa ser transmitida aos nossos corações, a começar em mim, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha verdadeiramente tocar em nosso espírito, para que possamos então dar ouvidos e praticar a tua vontade e a tua palavra, em nome do teu Filho Jesus, amém. Põe em ordem a tua casa. Aqui no livro de Isaías, se você tiver a oportunidade depois na tua casa, no capítulo anterior, no capítulo 37, ele fala que Ezequias tinha acabado, na verdade, Isaías estava relatando que Ezequias tinha acabado de dar a vitória sobre o povo assírio. Então o povo assírio, ele estava perseguindo a nação de Israel, estava ameaçando invadir ali Israel, destruir a casa de Israel, e consequentemente, no capítulo 37 de Isaías, é relatado a vitória que Deus dá, através da governança do rei Ezequias, sobre o povo assírio. E essa vitória veio através de um anjo. E a Bíblia menciona no capítulo 37 que apenas esse único anjo, ele matou mais de 185 mil soldados do inimigo. Apenas um anjo, enviado pelo Senhor, batalhou, ou seja, guerreou no lugar do povo de Israel. E destruiu então aquele exército, e consequentemente Ezequias teve a vitória. Mas veja você, que interessante, logo depois dessa grande vitória, chega o profeta Isaías, mandado por Deus, até o palácio, então, de Ezequias, e dá uma notícia que não é agradável, uma notícia triste, uma notícia ruim. E fala para Ezequias, conforme está aqui no versículo 1, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então imagina você receber essa notícia. Como você se sentiria? Se de repente um médico, um profeta de Deus, uma pessoa usada por Deus, chegasse para você e falasse assim: olha, Deus está te mandando avisar, põe em ordem a tua casa, porque os teus dias estão contados. Você não tem mais muito tempo aqui na terra. Como você se sentiria? Como seria a tua reação? Qual seria a tua atitude diante dessa notícia ruim?
O que você faria então se você recebesse uma notícia como essa? Provavelmente em menos de 1 minuto passaria um filme pela tua cabeça. Você começaria a lembrar de coisas que você fez, talvez desde criança, tudo que você fez na tua vida, tudo que você fez de bom, tudo que você fez de ruim, tudo que você fez com a tua família, inclusive. Provavelmente isso passaria como um relâmpago. Em apenas 1 minuto passaria esse filme na tua cabeça. E talvez você começasse a se questionar: mas Senhor, por quê? Eu sou tão novo. Eu tenho servido a Ti. Eu tenho sido fiel a Ti. Porque a Bíblia menciona que o rei Ezequias era um homem íntegro, era um homem fiel a Deus. E por que desta notícia? É o que a gente vai ver nesta manhã, e que vai servir como alerta e reflexão para todos nós, que mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, ainda temos muitas áreas na nossa vida que precisamos trabalhar e entregar na presença do Senhor. Amém? De fato, diante de uma notícia dessa, muito, na verdade, constrangedora, de receber então uma notícia de morte, a gente pode imaginar que tem áreas da nossa vida que estão bagunçadas. E meu irmão, tudo que nós temos como bagunça, digamos assim, tudo que está desorganizado aqui na terra, reflete sim para a nossa vida eterna. Reflete sim para a nossa vida espiritual. Porque lembre-se, e a gente já viu isso, já aprendeu isso muitas vezes, que essencialmente nós somos um espírito, nós temos uma alma e vivemos num corpo. Então, primeiramente, nós somos um ser espiritual. Tudo que nós fazemos aqui na terra automaticamente reflete no mundo espiritual, tanto para o bem como para o mal. Se você tem a sua vida bagunçada, digamos assim, diante dos princípios e valores da palavra, que a palavra de Deus nos traz, isso vai ser refletido no mundo espiritual. E a tua vida pode ser eternamente vivida ao lado do nosso Deus Criador ou distante do nosso Deus Criador. O pior de uma pessoa que pode morrer sem Cristo não é o fato dela ser queimada no fogo do inferno. Eu acho que a pior angústia para uma pessoa que vai morrer sem Cristo é viver eternamente distante de Deus, o seu Criador, a sua essência, aquele que o trouxe à vida. Essa eu acho que vai ser a pior angústia para uma pessoa, e principalmente para aqueles que conheciam a verdade e perderam a salvação. Diante disso, o que precisamos colocar em ordem nas nossas vidas antes que o Senhor nos chame? E quando eu falo nos chame, nós temos duas possibilidades aqui. Nós podemos ser chamados por Deus ainda hoje, de repente daqui a alguns minutos, ou podemos ser chamados por Deus como igreja, que vai subir aos céus e encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo no céu como a noiva dele. Nós temos essas duas possibilidades. Ou iremos individualmente, digamos, talvez ainda hoje, talvez essa semana, talvez daqui a alguns anos, se Jesus ainda não resgatar a tua igreja, ou iremos como corpo de Cristo. É claro que todos nós aqui gostaríamos, ansiamos por não passar, digamos assim, pela morte física. Gostaríamos de, enquanto estivermos aqui na terra, presenciarmos o resgate da igreja em vida, fisicamente falando. Mas nem todos nós teremos esta oportunidade, digamos assim. Mas o que é mais importante é você ter a certeza da tua vida eterna. Esse é o mais importante.
a certeza de que a morte já foi vencida sobre a tua vida. E, consequentemente, esse tempo que você vive aqui na terra é passageiro e que você tem que fazer o melhor sim, organizar a tua vida, a tua casa. Para quê? Para que, inclusive, você não perca a salvação e também para que os seus entes queridos, os teus amigos, os teus próximos, os teus colegas possam enxergar em você um exemplo de vida a ser seguido. E, consequentemente, alcançar a salvação através do teu exemplo de vida. O que precisamos colocar em ordem, então, em nossas vidas antes que o Senhor nos chame? Primeiro ponto, põe em ordem a tua comunhão com Deus. Primeiramente, meu irmão, eu preciso ter a minha comunhão individual como ser reta diante de Deus. Eu preciso ter a minha comunhão com Deus afinada, a minha comunhão com Deus muitas vezes restabelecida, resgatada, a minha comunhão com Deus intimamente ligada. Eu preciso ter o meu altar individual diante do meu Senhor restaurado, puro, santo. Ah, Rodrigo, você está falando que eu não vou cometer mais pecado? De maneira nenhuma. Mas eu tenho que ter o propósito, o princípio do meu coração em não querer cometer mais pecado. Existe uma grande diferença aqui. Se eu tenho um propósito de não querer desagradar ao meu Senhor, pode ter certeza que o Espírito Santo está te acompanhando o tempo todo e vai te alertar e muitas vezes te prevenir de cometer um pecado. Mas se mesmo assim você vier a cometer um pecado, desagradar a Deus, Ele vai vir em instantes, logo depois, te dar o alerta para que você se arrependa e coloque a tua vida no eixo novamente. Primeiramente, você tem que ter a tua intimidade com Deus restaurada, como um indivíduo. Não adianta a gente olhar para a nossa vida como um todo, em várias áreas, e achar que tem, olha, na minha vida familiar, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, no meu trabalho, tem muitas coisas que eu preciso corrigir. Se antes eu não restaurar o meu altar diante de Deus, se antes eu não restaurar a minha intimidade, eu não ser íntimo de Deus, a cada dia mais. Esse é o primeiro e principal ponto. Nós devemos pôr em ordem a nossa comunhão com Deus. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com o comodismo, com o esfriamento espiritual, com a queda, a apostasia e, consequentemente, a condenação eterna. Nós ouvimos tantas pregações falando sobre o esfriamento da igreja de Cristo aqui na terra. E nós aprendemos recentemente que o esfriamento da igreja, na verdade, não vem acontecendo nos últimos dias apenas, mas vem acontecendo desde que Cristo implantou a igreja dele aqui na terra. Desde que ele se ascendeu aos céus, à direita de Deus Pai, a igreja vem se esfriando. E, consequentemente, esses últimos dias que nós estamos vivendo tanta desgraça, tanta notícia ruim aí fora, como o nosso pastor acabou de falar aqui em cima. Muitas vezes nós, como seres humanos, temos aquele senso de justiça humana, é de que duas pessoas que cometeram um crime perderam a vida. Colher aquilo que plantaram. Muitas vezes a gente tem essa noção. Mas como o pastor comentou no início, ele se sentiu muito triste ao ver a cena, porque são dois adolescentes que perderam a vida e muito provavelmente perderam a vida eterna. Estão distantes do Deus Criador. Esse senso de justiça humana nós não devemos ter, porque a nossa justiça ela é fedorenta aos olhos de Deus, como a própria palavra de Deus menciona. Mas a justiça de Deus, essa sim, é perfeita e agradável. Nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor. Só que o que nós temos feito com a nossa vida, o que nós temos feito como indivíduo diante do nosso Senhor, será que
a nossa individualidade, será que a nossa intimidade com Deus está alinhada? Será que o meu altar diante de Deus está limpo, puro? Ou será que está todo destruído? Como está o teu altar? Como está a tua comunhão com Deus? A tua vida com Deus, então, está em ordem? Você tem sido fiel? Você tem andado com inteireza de coração ao Senhor? Tua vida está completamente em ordem com Deus? Será que não tem áreas da tua vida, como indivíduo aí, estou falando, que você precisa liberar perdão, que você precisa consertar? Será que não tem áreas da tua vida que estão lá, escondidinhas, e que até hoje, de repente, você tem tantos anos de convertido, tantos anos de conhecimento da palavra de Deus, e até hoje você não trouxe para fora determinada área dos seus sentimentos para ser tratado por Deus? Essa é a oportunidade, meu irmão. Traga para fora, porque pode ser que os nossos dias estejam se findando, que os nossos dias estejam se acabando. Eu tenho certeza disso, que Jesus Cristo está às portas, está muito próxima a volta do nosso Senhor. Mas até antes desse resgate da igreja, qualquer um de nós podemos ir. E se nós temos áreas dentro da nossa vida que nós achamos somos autossuficientes e não deixamos Deus tratar, essa área pode ser que faça-nos perder a salvação. Porque pode ser uma área pecaminosa, um pecadinho de estimação que eu não deixo Deus tratar. Nós precisamos pôr para fora toda essa imundície, toda essa podridão e deixar Deus purificar essas áreas da nossa vida. Segundo ponto, põe em ordem a tua família. E aqui eu falo que essa é uma responsabilidade dos pais. Claro que os pais, homem e mulher, sim, mas eu queria falar especificamente sobre homem. Por que disso? Porque a palavra de Deus menciona que o homem é o sacerdote do seu lar. Jesus Cristo é o cabeça, é o rei da tua casa. E você, homem, é o sacerdote do teu lar. Isso quer dizer que você tem uma responsabilidade espiritual sobre a tua família. Você tem uma responsabilidade sobre a intimidade, muitas vezes, da tua esposa, dos teus filhos com Deus. Ô Rodrigo, é pesado isso que você está me falando. É? Por que eu falo isso? Porque como que a tua esposa, como que o teu filho, teus filhos enxergam você com Deus, o teu relacionamento com Deus? Será que eles enxergam que você tem intimidade com Deus? Que você é uma pessoa íntima com Deus? Se eles enxergarem isso, eles vão querer ter esse mesmo princípio na vida deles, intimidade com Deus. Mas se eles enxergarem o cabeça da casa, o sacerdote da casa, como alguém desleixado, que não tem relacionamento com Deus, de que maneira que eles poderão buscar a Deus, buscar ter intimidade? De que maneira que o teu filho vai ter intimidade com Deus se você não tem? A gente já ouviu várias vezes falar que as crianças, elas não aprendem por aquilo que nós falamos, mas pelas nossas atitudes. Muitas vezes é pelas nossas atitudes. Aquele discurso, aquele papo de que faço o que eu mando e não faço o que eu faço, isso não serve no reino de Deus. Principalmente quando a gente traz para o nosso ninho familiar. Dentro da família, se você não tem um exemplo para os teus filhos, e você também, esposa, não demonstra o exemplo correto, os princípios e valores da palavra de Deus para os teus filhos, não queira exigir dele lá na frente. Mais uma vez, você está plantando o que no coração do teu filho? Você tem que ser exemplo.
se eles enxergarem em você uma pessoa íntima com Deus, uma pessoa que tudo que faz, primeiramente, coloca diante do Senhor, pode ter certeza que eles vão, muito provavelmente, ter essas mesmas atitudes quando crescerem. É claro que um dia ele vai ser um indivíduo com vontades próprias, vai ser adulto e vai fazer as suas escolhas. Mas a semente foi plantada. E se você for fiel a Deus, pode ter certeza que o seu filho permanecerá fiel a Deus. Como a palavra de Deus menciona, ensina a criança no caminho que ela deve andar, ou seja, nos princípios de Deus. E quando ela crescer, ela não desviará dele. Segundo ponto, então, põe em ordem a tua família. E esse alerta vai principalmente para os pais, homens no caso. Mas a mãe, ela não está isenta da responsabilidade diante do lar, não. Mas eu digo, diante da situação espiritual, o homem, ele tem um papel de sacerdote no lar. E ele tem uma responsabilidade muito grande para com a sua família. Amém? Terceiro ponto. Como estão os relacionamentos dentro do lar? Como estão os relacionamentos na família? Há uma boa comunicação entre as pessoas da tua casa? O diálogo é natural em casa? As pessoas da casa se falam, se entendem, se respeitam, olham nos olhos uma das outras? Isso tem sido uma grande dificuldade nos dias de hoje. Inclusive no meio da igreja. As pessoas não se respeitam mais, muitas das vezes. Inclusive, as pessoas respeitam mais as pessoas de fora de casa do que dentro de casa. E onde tem que começar, e onde tem que ter o maior respeito é dentro da sua própria casa. Porque vocês são uma unidade espiritual diante de Deus. E muitas vezes a gente discute por tanta besteira com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e no meio da discussão, no meio do nervosismo, a gente acaba falando palavras que entristecem o coração nosso e dessas pessoas, e consequentemente entristece a Deus. Como estão os relacionamentos dentro do lar? As pessoas da sua casa gostam de estar juntas? Brincam juntas? Fazem refeições juntas? Passeiam juntas? Ou é cada um por si e Deus, sei lá, se é por todos? Como estão os relacionamentos dentro da sua casa? Há expressões de afeto, gestos, palavras? Há expressões de carinho, de amor demonstradas dentro do seu lar? Ou só briga, só xingamentos, só discussões, só gritarias? Como está o relacionamento dentro da tua casa? Deus deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Mas se eu não tenho um relacionamento correto, e eu não vou dizer perfeito, porque nós não somos, mas se a gente não tem um princípio, o propósito de ter um relacionamento correto com quem nós enxergamos está aqui a maior parte do tempo ao nosso lado, quanto mais com Deus, que eu preciso ter fé para enxergar Ele diante do mundo espiritual. Quarto ponto, põe em ordem as tuas finanças. Pague suas contas atrasadas. Ô Rodrigo, agora você foi fundo no negócio. Diante da crise que o Brasil está passando, diante do desemprego que está aí, você veio falar para mim pagar minhas contas em dia? Sim. Pague suas contas em dia. Porque eu tenho convicção de que não é do agrado de Deus que a imagem e semelhança dele, ou seja, eu e você, estejamos dando um péssimo exemplo aí fora. Não é da vontade de Deus. E se você tem contas atrasadas, se você está devendo no banco, não consegue pagar, se você tem coisas devendo para pessoas que estão te cobrando, batendo na tua porta, coloca diante do Senhor, porque tem algo errado na tua vida. Ô Rodrigo, mas a situação que a gente está vivendo hoje, eu estou desempregado, tal, não sei o quê. Meu irmão, o princípio
na área financeira está errado na tua vida. E eu comecei a falar na hora que mencionamos sobre dízimos e oferta. Duas coisas. Você precisa ser um dizimista fiel, mas não pela obrigação de ser, mas pelo prazer de ser grato a Deus por aquilo que Ele te proporciona. Pelo emprego que você tem, e você, como forma de gratidão a Deus, traz parte do teu salário para que Ele possa abençoar todo o restante. Esse é o primeiro princípio. Se você é fiel nos seus dízimos, e se você é um ofertante, que aí é livre para você, conforme a determinação, o amor que você tem no teu coração pela obra do Senhor. Mas se você é um dizimista fiel, e se você é prudente ao ponto de não fazer contas maiores do que a tua capacidade de pagamento, de maneira nenhuma você estaria devendo, ou você estaria com pessoas cobrando, batendo na tua porta, te fazendo cobrança. Nossa, Rodrigo, mas como que você pode generalizar assim? Você não conhece a minha vida financeira. Você não sabe o que está acontecendo na minha família. Eu não conheço, realmente. Mas eu conheço o Deus provedor de todas as coisas. O Deus criador, o Deus de milagre, que não te desampara mesmo no momento de desemprego. E eu posso te falar isso porque eu vivi isso. Eu fiquei praticamente 1 ano desempregado. E Deus não me desamparou. Eu não tive uma conta sequer na minha casa atrasada. Mesmo estando 1 ano desempregado. E eu não falo isso para minha honra, para minha glória, de maneira nenhuma. Mas eu falo isso para trazer como exemplo de que Deus é fiel. Se nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, e temos esse princípio, esse propósito de não fazermos mais conta do que nós podemos pagar, Deus nos honra. No momento de angústia, no momento de desemprego, Deus está com você e te honra. E se você está passando por essa situação de endividamento, de contas atrasadas, não aceite isso, meu irmão. Coloque diante do Senhor e peça para que o Espírito Santo te mostre aonde você errou. Não queira jogar a culpa, as consequências dos teus erros na crise econômica, no desemprego, nos teus familiares ou em tantas outras coisas. Reconheça o teu erro, traga diante do Senhor, coloque diante dele e fala: Senhor, eu errei, eu me endividei demais quando eu não podia, eu relaxei e deixei passar da conta as minhas compras, e eu peço a tua ajuda agora, em nome de Jesus, que o Senhor me esclareça, que o Senhor me traga luz, que o Senhor me oriente como eu devo resolver essa situação. Se você tiver esse tipo de coração, esse tipo de atitude diante de Deus, pode ter certeza que Deus vai ser misericordioso para com você e a tua vida vai mudar daqui para frente. E você vai poder testemunhar isso a Deus. E meu irmão, sinceramente, não é do meu perfil, de maneira nenhuma, pregar sobre uma prosperidade inimaginável como muitas igrejas aí fora fazem. Não é no meu propósito. Mas nós temos que nos dias de hoje pregar sim princípios e valores da palavra do Senhor. E Deus tem, eu tenho convicção disso, que Deus tem prazer em nos abençoar. Mas o que você tem feito com a tua fidelidade e com a tua prudência em relação aos teus recursos financeiros? Se você é fiel e se você é prudente, Deus vai te honrar. Amém? Quinto ponto. Põe em ordem o teu ministério. O fundamento do ministério é o caráter. A natureza do ministério é o serviço. O motivo do ministério é o amor. A autoridade do ministério é a submissão. O propósito do ministério é a glória de Deus. As ferramentas do ministério são a palavra de Deus e a oração. O poder do ministério é o Espírito Santo. E o modelo do ministério é Jesus Cristo. Eu quis descrever isso, que eu li num livro, para trazer para vocês. Isso é muito profundo. Eu acho que se você não tem ainda uma área na tua vida que você dedique
a obra do Senhor, procure isso, meu irmão. Todos nós temos dons dados por Deus e todos nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo de fazer a obra de Deus. Independente da área que você for atuar, independente do que você for fazer, não ache que todo mundo tem que ter uma voz boa, ser ritmada e ter o dom de cantar, de louvar ao Senhor. Não, Deus deu para alguns isso. Não acho que todo mundo tem que vir aqui e pregar a palavra. Deus deu para alguns isso. Não acho que todo mundo tem que ir e ser um mestre, um professor. Aquele que vai ensinar no detalhe a palavra de Deus. Deus deu para alguns isso. Mas não acho que todo mundo tem que evangelizar. Mas nasce e arde no coração de alguns que tem esse dom de evangelista, a vontade de falar do amor de Cristo. Todos nós podemos falar do amor de Cristo? Claro, mas mais do que falar, o teu exemplo é mais importante do que as palavras. Mas o evangelista, ele tem nato dentro dele, ardendo aquele anseio por falar do amor de Cristo. Se você tem isso, põe em prática. Mas Rodrigo, eu não sou bom com as palavras, eu não sei cantar, eu não sei, eu tenho vergonha muitas vezes de evangelizar e tal. O que você sabe fazer de bom? Eu limpo uma casa como ninguém. Põe isso na presença do Senhor. Faça o trabalho na obra de Deus. Se você limpa uma casa como ninguém, venha limpar a casa do Senhor. Mas isso não é digno, isso não é grandioso aos olhos do Senhor. Engano seu. Não tem ministério grande ou pequeno diante do Senhor. Todos nós podemos ser usados como instrumentos na casa de Deus. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem o teu ministério. Todos nós temos uma área para trabalhar no corpo de Cristo. Não existe nenhum pedacinho do nosso corpo que é inválido. Não presta para nada. Tudo tem uma função. Então você também tem uma função no corpo de Cristo. Você também tem um ministério, que aos olhos humanos pode ser o mais simples possível, mas diante de Deus é muito importante. Põe em ordem o teu ministério. Se você estava trabalhando sim na obra de Deus, mas de maneira relaxada, coloque em ordem a tua vida. Faça com amor, com prioridade a Deus. E Deus vai te recompensar por isso. Sexto ponto. Põe em ordem o lazer. Nossa, Rodrigo, saiu totalmente fora aí, né? Põe em ordem o lazer. Sim, o lazer seu e com tua família. Nós temos que, cada dia mais, nos dias de hoje, nós somos tomados de tanta coisa, de tanta correria, de tanto trabalho, que muitas vezes a gente esquece do simples, de fazer pequenas coisas com a nossa família. Põe em ordem o lazer. Tire férias. Rodrigo, mas estou tão duro esses dias, não tenho dinheiro nem para ir em Campinas. Tire férias. Férias todos nós, de repente, que estamos empregados, temos direito. Nem que seja para você ficar na sua casa. Mas na sua casa, tem alguma pracinha próxima? Vai passear com a tua família. Vai chupar sorvete com a tua família. Vai ter momentos de lazer com os teus entes queridos. Porque os teus dias podem estar contados. E onde a gente observa que as pessoas, todas, quase na totalidade, se tornam maravilhosas, é num velório. Sempre quando a gente está do lado de um caixão, aquela pessoa ela se torna a melhor pessoa do mundo. Nossa, como ele era maravilhoso. Nossa, como ele era uma pessoa boa. Por que foi acontecer isso com ele? Nossa, agora que nós teríamos tempo para fazer tantas coisas e ele foi morrer. Todo mundo passa a ser lindo e maravilhoso, deitado num caixão. Só que quando nós estamos no convívio com essa pessoa viva aqui, nós não temos a coragem, a capacidade de falar isso para ela. Como você é maravilhoso como pessoa. Como você é lindo como pessoa. Por que nós fazemos isso somente na morte, quando a pessoa não pode escutar mais? Pare para refletir. O meu dia, os seus dias,
podem estar contados. O que você tem feito com os seus dias? Põe em ordem o lazer. Substitua o tempo desnecessário com o trabalho por atividades interessantes, então, e agradáveis com a tua família. A gente tem perdido tanto tempo com as redes sociais, Facebook, WhatsApp da vida, tanto tempo com besteira, com videozinho. E a gente tem, de repente, a nossa esposa, o nosso filho do nosso lado, e a gente não tem coragem de tirar 5, 10 minutinhos para brincar com eles. Mas eu fico 2, 3 horas vendo vídeos no Facebook. Põe em ordem o lazer. Põe em ordem o bem-estar da tua família. Amém? Último ponto. Põe em ordem o teu testemunho. Você é conhecido como um cristão? Na tua vizinhança, no meio da tua família, de repente no convívio dos teus colegas de trabalho, nos teus amigos, na tua faculdade. Como você é conhecido? Você é conhecido como um cristão? Como um crente em Cristo Jesus? Você é respeitado como um cristão? Você se preocupa com a salvação do seu próximo, ao ponto de pregar para ele? As pessoas confiam em você? Como está a tua vida com o teu próximo? Qual tem sido a tua imagem, o teu exemplo de vida para as pessoas aí fora? Como será que as pessoas te enxergam? Na verdade, a melhor pessoa, se você é casado, a melhor pessoa para te responder isso é teu marido ou tua mulher. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade, né? Que a verdade pode ser que doa. Mas qual que é a tua imagem? Como que a tua esposa te enxerga? Como que teu marido te enxerga? Como que os teus filhos te enxergam? Como que os teus próximos, os teus parentes, os teus amigos te veem? Como um cristão respeitado? Ou como alguém que... lá vem o Zé de novo, pedir dinheiro emprestado para mim. É assim que a pessoa tem enxergado você? Lá vem aquele que não cumpre o que fala. Lá vem o mentiroso. Como que as pessoas têm visto você? Uma pessoa de respeito? Ou uma pessoa que não tem o mínimo valor? Qual que tem sido o nosso exemplo? Põe em ordem o teu testemunho. Só para a gente finalizar, Mateus 22. Então abra tua Bíblia lá. Mateus 22, capítulo 22. Versículo 37. Mateus 22, capítulo 22, versículo 37. Vamos ler a partir do 36. Mateus 20, capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, qual que é o primeiro ponto que nós mencionamos aqui? Como está a tua intimidade com Deus? Como está o teu altar diante de Deus? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, conforme está mencionando. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você tem então esse princípio de ter intimidade com Deus, o amor incondicional de Deus toma conta do teu espírito. O amor ágape ou HP, como alguns mencionam, de Deus, que é algo sobrenatural, é algo muito maior do que o amor humano, é algo incondicional, na qual nós amamos uma pessoa independente do que ela é,
independente do que ela fez, simplesmente amamos. Esse é o amor de Deus. Ele simplesmente te ama, não pelo que você é ou pelo que você fez. Ele simplesmente te ama. A misericórdia dele é tão grande que ele te ama, por mais que você se sinta o maior pecador do mundo, ele te ama. E esse amor, quando você tem intimidade com Deus, ele passa a tomar conta de você, a ponto de você não aguentar com esse amor dentro. E você começa a refletir, você começa a transmitir isso para outras pessoas. Esse é o verdadeiro propósito do corpo de Cristo aqui na terra. Esse é o verdadeiro propósito do cristianismo. Nós sermos unidos de tal forma com Deus, que nós exalamos o amor dele a todas as pessoas. Aonde a gente for, as pessoas vão enxergar o brilho, a glória de Deus. Aonde nós pisarmos, as pessoas vão se sentir constrangidas. Essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Eu não me lembro se eu li em algum livro ou se ouvi alguma pregação, alguém falar sobre um senhorzinho que era um servo de Deus, e que ele adentrou a um elevador, e quando ele entra nesse elevador, tinha um casal ali, um senhor mais velho com uma prostituta, que estavam subindo no hotel para ir até o quarto. E o simples fato dele entrar, esse senhor, ele era servo de Deus, ele entra no elevador, aqueles dois começam a chorar, que não conheciam ele. Eles simplesmente foram tomados de uma comoção e de um arrependimento, e os dois começam a chorar. E a oportunidade está dada ali pelo Espírito Santo para a demonstração do amor de Cristo para aqueles dois. Nesses últimos dias, a minha oração tem sido nesse sentido. E mais uma vez, não é para me glorificar, meu irmão, mas tem que ser a oração de cada um de nós, que aonde nós formos, as pessoas sejam constrangidas a rasgar, a abrir o coração para você, dando oportunidade de você falar do grande amor de Deus para elas. Tem que ser esse o teu propósito, essa a tua vontade. Anseie por isso, ore a Deus por isso, para que o Espírito Santo te prepare a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas, porque são esses os últimos, verdadeiramente os últimos dias da igreja de Cristo aqui na terra. Os nossos dias estão contados. O que você deixará como exemplo para os teus entes queridos? O que você deixará? O que você levará aos céus para apresentar ao Senhor? E será queimado toda a tua obra, ou seja, tudo que você fez aqui no reino de Deus aqui na terra, será queimado no fogo. E o que vai prevalecer como puro diante de Deus? O que vai prevalecer? Isso que tem que servir como reflexão para a gente. Amarás a Deus sobre todas as coisas, amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu não quero me estender, e eu só quero que você, no teu lugar, abaixe a tua cabeça, só para a gente fazer uma oração final, e que você reflita ao longo da semana sobre este assunto. Papai, é em nome do teu Filho Jesus, que eu agradeço a Ti por esta palavra, Senhor, trazida aos nossos corações. Espírito Santo, muito obrigado por acomodar, e eu clamo a Ti que o Senhor venha remoer esta palavra ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, se assim o Senhor permitir. Que tudo que foi falado aqui, Senhor, possa vir à mente, possa ser trazido à nossa lembrança, toda vez que nós nos depararmos com situações na qual nós precisamos organizar a nossa casa, e na qual nós precisamos demonstrar o exemplo de amor que vem do Senhor. Santo Deus, nós pedimos então que o Senhor venha nos trazer sabedoria
graça, entendimento, conhecimento, para que nós possamos organizar a nossa casa, para que nós possamos organizar a nossa vida espiritual, para que nós possamos ter mais intimidade contigo. A cada dia, o nosso tempo dedicado, individual contigo, seja maior. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós pedimos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem resgatar a Tua igreja, Senhor. Vem resgatar a Tua noiva. Nós clamamos por isso. Mas enquanto o Senhor não vem, prepara, Espírito Santo, oportunidades de podermos falar do Teu amor a outras pessoas. E mais do que isso, prepara oportunidades de exemplificarmos, de darmos o exemplo a outras pessoas, de como o Teu amor, de como a Tua misericórdia, a Tua graça transformou as nossas vidas e consequentemente quer transformar a vida dessas pessoas que têm contato conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos. E não afaste, Senhor, não afaste de nós o Teu Espírito Santo. 100% do nosso tempo, Senhor, nós queremos estar contigo. Não afaste um segundo sequer o Teu Espírito Santo de nós. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queria chamar o pastor. Que Deus abençoe a todos. E que nós